Fala pessoal, tudo bem? Eu separei aqui umas questões que foram trabalhadas em um dos encontros extras que nós tivemos lá da comunidade de físicos, que além desses encontros extras nós temos aulas semanais com ótimos professores. Essa comunidade, se você ainda não conhece, tem aprovado muitos professores em universidades estaduais e federais e tem crescido cada vez mais. Se você tem interesse em participar dessa comunidade, coloca aí nos comentários ou então pega as informações que tem na descrição do grupo e entre em contato com a administração. Então vamos lá. As questões que foram separadas aqui foram de diversos institutos, com diversos níveis, para que a gente possa trabalhar alguns conteúdos e também extrapolar um pouco para além do que a questão pede. Para de repente, se você se deparar com uma questão parecida, porém com outro enunciado, você já ter mais casca para conseguir resolver esse tipo de questão. A primeira foi essa questão preparatória para a AFA, que diz o seguinte: um audacioso motociclista deseja saltar de uma rampa de 4 metros de altura e inclinação 30 graus e passar sobre um muro. Esse muro ele tem altura de 34 metros, perdão, que está localizado a 50 raios de 3 metros do final da rampa. Para conseguir o desejado, a velocidade mínima da moto no final da rampa deverá ser igual a. Então ele quer fazer essa acrobacia, né, de ultrapassar esse muro, saindo dessa rampinha com altura de 4 metros, inclinação de 30 graus, e ultrapassar esse muro de 34 metros. Você pode ser tentado aqui a resolver essa questão de cara dizendo que a velocidade que ele tem que ter aqui, nesse ponto mais alto, seria velocidade vertical igual a zero, como se ele estivesse fazendo um arco e aqui fosse o ponto máximo. Mas você há de considerar que para atravessar esse muro, não necessariamente ele tem que estar aqui no ponto de altura máxima. Ele pode continuar subindo e mesmo assim ultrapassar o muro, ou ele pode já ter passado a altura máxima e mesmo assim conseguir ultrapassar o muro. Então, se você utilizar, por exemplo, a equação de Torricelli e dizer que nesse ponto aqui ele vai ter a velocidade vertical igual a zero, você vai encontrar um valor diferente do que você vai encontrar, por exemplo, se você utilizar a equação da trajetória. Você até pode usar a equação de Torricelli, desde que primeiro você calcule a velocidade nesse ponto, certo? Não supor logo de cara que nesse ponto ele vai ter velocidade vertical igual a zero. Vai dar uma pequena diferença, mas vai ter uma diferença, certo? Então a gente, ao invés de utilizar o Torricelli de cara e dizer que nesse ponto ele vai ter a velocidade vertical nula, a gente vai, na verdade, utilizar a equação da trajetória, certo? A gente vai deduzir, caso você não lembre, como que encontra a equação da trajetória, certo? Nós temos um fator em comum nos dois tipos de movimento. A gente sabe que no lançamento oblíquo, esses objetos, né, falando aqui do caso da moto, ele descreve dois tipos de movimento. Esse movimento que ele faz da vertical é um movimento uniformemente variado, certo? Que ele sobe, ele diminui a velocidade, depois desce, vai aumentando a velocidade, e essa velocidade dele vai variando. E quem faz variar essa velocidade é a aceleração da gravidade. Já no movimento horizontal, nós temos o movimento uniforme, certo? Então aqui ele segue em velocidade constante e aqui ele vai mudando a sua velocidade. Só que tem algo em comum. Em todos os pontos, se você reparar, o tempo em que ele chega em cada um deles é igual. Se esse objeto inicia esse movimento e para nesse ponto, vai ser o mesmo tempo que ele iniciou esse movimento e parou nesse ponto. Então a gente vai utilizar esse fator comum, que é o tempo, para poder deduzir a equação da trajetória. Vamos lá. Então, vamos escrever aqui a equação e deduzir a equação da trajetória. Vamos primeiro escrever separadamente a equação que rege esse movimento da vertical e a equação que rege esse movimento da horizontal. Eu vou escrever aqui V para vertical e H para horizontal. Como eu disse, no movimento vertical, o movimento ele é uniformemente variado. Então você vai usar essa função horária aqui, que é bem conhecida, né, na cinemática. Já estou utilizando aqui o sinal de menos, já que esse objeto ele vai subindo e a gravidade vai atuar contra esse movimento. E no movimento horizontal, eu tenho essa equação, certo? Lembrando que
esse objeto, quando ele sai com determinada velocidade inicial, ele tem duas componentes. Essa velocidade tem duas componentes. A velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y, certo? Que são essas que a gente vai utilizar aqui nessa equação. Mas antes, vamos pegar aqui essa equação do x e vamos isolar o tempo, certo? O x menos x0, admitindo que ele está saindo do ponto inicial igual a zero, certo? Vai ser apenas x, vou chamar apenas de x. Então, x vai ser igual a v0x vezes t, tá bom? E o tempo vai ser x sobre quem que é o v0x? Bom, esse ângulo em que essa velocidade sai é de 30 graus. Então, o v0x é essa velocidade vezes o ângulo que está colado com essa componente, cosseno. Do mesmo jeito, a velocidade em y é essa velocidade vezes a separação do ângulo, né? É o seno. Então, aqui a gente vai usar v0 vezes o cosseno, chamar de θ, certo? Depois eu substituo pelo valor do ângulo que tem aí. E agora aqui, nessa equação do y, você vai utilizar aquela expressão do tempo que tem ali. V0 vezes, aqui lembrando que é o V0y, certo? Vezes, quem que é o tempo que a gente acabou de encontrar? X sobre V0 vezes o cosseno de θ. Isso menos gt ao quadrado sobre 2, certo? Só que tem um termozinho aqui que eu também sei escrever ele em função das componentes, né? Que é o V0y. Então vamos lá de novo. O y vai ser igual ao y0 mais quem que é o meu v0y? É a minha velocidade vezes o seno desse ângulo, porque está separado o seno, para você lembrar, tá bom? Então, v0 vezes o seno de θ, vezes quem? X sobre V0 cosseno de θ. Eu vou colocar aqui o V0 cosseno de θ aqui embaixo e o x aqui separado. Menos g vezes. Mais uma vez, eu tenho um tempozinho aqui que eu vou precisar utilizar. Ó. Mais uma vez, eu vou pegar esse termo e substituir. Só que agora ele vai estar ao quadrado, tá bom? Então, x sobre V0 cosseno de θ ao quadrado sobre 2, certo? Substituir o tempo nesse valorzinho aqui e elevei ele ao quadrado. Na verdade, vou elevar ainda ele ao quadrado, certo? Então, y menos, ou melhor, igual a y0 mais, observe que eu tenho velocidade inicial aqui e eu tenho uma relação trigonométrica aqui, o seno sobre o cosseno, que é a tangente. Tangente de θ, x menos g vezes. Já vou resolver aqui esse valorzinho ao quadrado. Lembrando que eu estou pegando aqui uma fração e dividindo por 1/2, que é, melhor, dividindo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, como é que vai ficar essa parte final? Gx ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ, certo? Então, essa daqui é a equação da trajetória, que você pode associar os pontos em y com x, saber a velocidade inicial, encontrar o ângulo, e é ela que a gente vai utilizar para responder essa questão, certo? Por quê? Eu sei o ponto que ele vai alcançar lá no y, na altura máxima do muro, eu sei de onde ele está saindo, eu sei o ângulo, eu sei o tanto que ele andou horizontalmente até chegar no muro, conheço a gravidade, mais uma vez eu conheço o tanto que ele andou até chegar no muro, e sei do ângulo, vou conseguir encontrar a velocidade inicial, que é o que a gente está buscando nessa questão, certo? Então vamos pegar aqui essa equação e trazer aqui para uma outra folhinha, para ficar com mais espaço para a gente resolver. Quem que é o y lá nesse ponto da altura do muro? É justamente o tamanho desse muro, certo? Que é 34. O y inicial é de onde ele está saindo, ele não está saindo do chão, certo? Olha aqui pelo desenho. Ele está saindo de uma altura de 4 metros. Então, esse vai ser o nosso y inicial. Mais a tangente de 30 graus. Vamos substituir logo, né? Quem que é a tangente de 30 graus?
raiz de 3, lembra lá das relações trigonométricas, sobre 3, vezes, esse x aqui não é o alcance total, cuidado, é o valor de x no momento em que ele está aqui ultrapassando o muro, que a questão forneceu, 50 raiz de 3. 50 raiz de 3. Menos, vou utilizar o 10 para a gravidade e já vou dividir aqui por 2. 5 vezes, mais uma vez, 50 raiz de 3 ao quadrado. Esse 50 raiz de 3 é o nosso x. Dividido por 2 vezes o v0 ao quadrado, que eu vou buscar ainda quem é, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Quanto é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E esse valorzinho vai estar ao quadrado. Esse 34 menos esse 4, certo? Esse 4 aqui está positivo, eu posso trazer ele para cá. Ou, se você preferir, diminuir 4 aqui e aqui, para deixar balanceada a equação. Vai ficar 30 igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é o próprio 3. E 3 dividido por 3, 1. Só vai sobrar o quê dessa operação aqui todinha? 50. Menos 5 vezes. Todo esse termo aqui é ao quadrado. 50 ao quadrado, 2.500. E raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Sobre 2 vezes v0 ao quadrado, vezes quem é raiz de 3 ao quadrado é 3. E 2 ao quadrado é 4. Certo? Estamos findando aí a resolução dessa questão. Então vamos lá, eu vou pegar logo esse termo aqui, pessoal, e vou deixar ele positivo, porque quando eu for subtrair aqui também vai ficar um número negativo, aí vai ficar todo mundo da maneira como tem que ser. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 2.500 vezes 3 sobre 2 vezes v0 ao quadrado, 3 quartos, igual a 20, certo? Só mudei e reorganizei aí a equação. Observa que esse 4 aqui, certo? Ele está multiplicando com esse número e ele está dentro de uma fração, certo? Então ele vai subir. Vai ficar assim: 5 vezes 4 vezes 2.500 vezes 3 igual a 20 vezes 2 vezes v0 ao quadrado. Perdão, esse 2 aqui eu já substituí, né? Eu dividi o 10 por 2, que é 5, então ele não precisa mais aparecer. Certo? Pronto. Então, esse 2 ele não tem mais, porque eu já dividi a gravidade por 2. Então, eu chego nessa relação final, né? Vezes 3 aqui, não pode esquecer do 3. Então, esse 4 foi aqui para cima, e esse 3 que está junto aqui do V0 veio para cá, certo? Olha como ficou legal agora essa parte final. Eu tenho aqui o 3 e 3 do outro lado. Vai ser eliminado. Eu tenho o 20 e o 5 vezes 4 do outro lado. Então, a velocidade inicial ao quadrado vai dar 2.500. Ou seja, a velocidade inicial é a raiz de 2.500, que é igual a 50 metros por segundo. Ou, multiplicando pelo fator de conversão, 180 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que o motociclista deve ter para poder ultrapassar esse muro, o que nos dá a letra C. Nessa questão agora, a gente vai resolver uma questão de eletrização por contato. E a gente vai utilizar a lei de conservação da carga. Certo? A carga ela não se produz, não se desfaz, ela é conservada. No processo de eletrização, quando as esferas metálicas são idênticas, isso fica muito mais simples de se resolver, certo? Por quê? Porque a quantidade de cargas que eu tenho antes com essas esferas separadas tem que ser a mesma quantidade que eu vou ter depois que essas esferas estiverem em contato e forem separadas novamente. Como elas são idênticas, essa separação vai ser de forma igualitária. Se uma carga antes, uma esfera antes tem carga Q e a outra tem carga 3Q, a soma das duas separadas antes é 4Q. Depois que elas se juntarem e se separarem novamente, tem que se manter esse 4Q. Só que agora elas dividiram o mesmo potencial, então está 2Q para cada uma. Então esse é um princípio básico da eletrização por contato.
Se eu tivesse esferas de raios diferentes, uma muito maior, outra menor, a distribuição final depois do contato não seria de forma igual, certo? A soma conseguiria ser a mesma coisa, por conta da lei da conservação, porém, a distribuição não seria de forma igualitária. Então, vamos ver nessa questão que, como as esferas são idênticas, vai ser bem mais simples de resolver. A questão pede para considerar 4 esferas que estão inicialmente separadas. A esfera A com carga Q, a esfera B, Q sobre 2, a esfera C está neutra e a esfera D por menos Q. E vai ser feito algumas sequências de contato entre essas esferas. Eu separei aqui essas esferas a cada contato que foi tendo, para a gente poder fazer de forma paulatina e conseguir chegar no resultado que a questão pede, certo? Então vamos lá. Primeiro diz o seguinte: contato entre as esferas A e B. A esfera A tem carga Q, a esfera B tem carga Q sobre 2. Quanto de carga essas duas esferas têm antes do contato? Vamos chamar aqui de Q antes. Era Q mais Q sobre 2, concorda? Q mais Q sobre 2. E isso resulta em 3Q sobre 2. Essa é a quantidade de carga que tinha antes do contato. E depois do contato, quando eu somar as cargas que cada um vai ficar, tem que continuar mantendo 3Q sobre 2. Como eu disse, como as esferas são iguais, depois do contato, esse valorzinho vai ser distribuído para as duas. Então, é 3Q sobre 2 dividido por 2. E isso vai nos dar 3Q sobre 4. Né? É só multiplicar pelo inverso. Então, essa quantidade de cargas, 3Q sobre 4, é a carga que A vai ter agora e que B também vai ter agora. Você pode fazer o teste somando essas duas cargas. 3Q sobre 4 mais 3Q sobre 4. Isso dá 6Q sobre 4, que é o mesmo de 3Q sobre 2, certo? Então, a conservação da carga aqui foi preservada. Então, agora eu tenho A e B com essa quantidade de cargas. Ele também coloca em contato C e D. C é uma esfera que está neutra e D está carregado com a quantidade de carga menos Q, certo? Então, essa fica ainda mais simples, você saber a quantidade de cargas que tem antes. É somente essa, menos Q, já que a outra está neutra. E a quantidade que tem depois é menos Q sobre 2, certo? Essa é a quantidade que vai ter agora o C e o D, menos Q sobre 2 cada um, certo? Vamos para o próximo processo. A seguir, faz-se contato apenas entre a esfera C e B, que não é mais neutra e não é mais Q sobre 2. Quem é o C agora? Menos Q sobre 2. E quem é o B? 3Q sobre 4. Então tá aqui, C e B, que não são mais essas cargas que tem aí, né? Vou até apagar aqui para não confundir. Não é mais 0, nem Q sobre 2. Certo? Elas têm inicialmente menos Q sobre 2 e 3Q sobre 4. Essa é a quantidade de cargas que ela tem inicialmente. Bem aqui no final eu vou colocar a quantidade que elas vão ter depois, certo? Então vamos lá. Vamos encontrar a quantidade de cargas que ela tem antes. Eu tenho 3Q sobre 4 mais menos Q sobre 2, certo? Fazendo aqui esse jogo de sinal, 3Q sobre 4 menos Q sobre 2. Para fazer essa subtração de fração, você pode encontrar uma fração equivalente, multiplicando cada um dos termos aqui por 2. E a gente vai chegar em 3Q sobre 4 menos 2Q sobre 4, certo? Denominadores iguais, Q sobre 4 é a quantidade de cargas que elas têm antes. E depois, é essa quantidade dividida por 2. Q sobre 4 dividido por 2, que dá igual a Q sobre 8. Então, essa é a quantidade de cargas que C vai ter após o contato e que o B também vai ter após o contato. Tudo bem? E o último processo aqui é finalmente fazer o contato entre as esferas A e C. O A, como só teve esse primeiro contato, vai ter essa quantidade, 3Q sobre 4.
3Q é o momento inicial, né? A parte inicial, então vamos colocar aqui. 3Q sobre 4. E o C a gente acabou de fazer, o último contato que ele teve, ele acabou ficando com Q sobre 8. Então, inicialmente, C vai ficar com Q sobre 8, certo? Então, agora vamos encontrar a quantidade de cargas que essas duas esferas têm antes, somando esses dois valores. Q sobre 8 mais 3Q sobre 4. Usando a mesma estratégia do contato anterior, vamos multiplicar por 2 para poder igualar esses denominadores. Vai ficar Q sobre 8 mais 6Q sobre 8. Isso vai nos dar 7Q sobre 8. Cuidado, essa não é a carga final que cada uma vai ter. É a soma das cargas que ela tem antes do contato, certo? Depois do contato, eu vou pegar esse valor e dividir por 2. Então, a gente pode concluir que a esfera C e a esfera A vai ficar com 7Q sobre 16. 7Q sobre 16. Então, ele quer a carga final da esfera C, 7Q sobre 16. Só recapitulando, antes o A tinha Q, o B tinha Q sobre 2, o C era neutro e o D menos Q. Após todas essas sequências de contato, o A ficou com 7Q sobre 16. Vamos fazer o teste aqui e somar as cargas que tem antes com as cargas que tem depois. Vamos fazer aqui nesse cantinho, para confirmar se a conservação da carga se mantém. Antes eu tinha Q mais Q sobre 2 mais 0 menos Q. Vamos fazer aqui essa soma. Q mais Q sobre 2, 3Q sobre 2 menos Q. Multiplicando por 2 aqui e aqui, eu vou ter no final, vou colocar aqui o vezes 2, só para relembrar. E aqui vezes 2. Vai ficar 3Q menos 2Q, que é Q, e repete o 2, né? Então, antes eu tinha Q sobre 2, certo? Essa é a quantidade de cargas que eu tinha somando as 4 esferas antes. Vamos ver agora no final. Esfera A, 7Q sobre 16. 7Q sobre 16. Esfera B, Q sobre 8. Q sobre 8. Esfera C, também 7Q sobre 16. E a esfera D, o último contato dela, ela ficou com menos Q sobre 2. Vamos lá. Somando essas duas, eu vou ter 14Q sobre 16. 14Q sobre 16, certo? Eu vou somar agora com Q sobre 8. Multiplicando aqui por 2, ó, aqui. Estão vendo aí na tela? Acho que sim, né? E vezes 2 aqui. Vou colocar aqui embaixo o resultado. Vou esticar aqui mais um pouquinho. 14Q mais 2Q vai dar 16Q. 16, repete, né? Vai ser só 16Q sobre 16, que é igual a Q. Só que está faltando ainda fazer o menos Q sobre 2. Menos Q sobre 2, isso aqui vai dar justamente Q sobre 2. Então, confirma a lei de conservação da carga, certo? Então, o nosso resultado bate e está correto, gabarito, letra E. Seguindo aqui, a próxima questão vai envolver conteúdo aí de circuitos e de termologia na mesma questão, certo? Questãozinha do IME. Vamos ler aqui do que se trata a questão. A figura apresenta um aquecedor elétrico composto de um recipiente suposto adiabático e de um circuito cujas três resistências R são iguais. Uma massa de 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius são transformadas em água a 65 graus Celsius, decorridos 10 minutos e 27 segundos após o fechamento da chave. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um circuito, uma tensão de 10 volts, em que inicialmente essa chave está aberta, mas ela vai ser fechada, ou seja, vai passar corrente por esse circuito, e pelo efeito Joule, esses resistores aqui eles vão começar a dispersar calor, vão esquentar. E essa quantidade de calor vai ser suficiente para poder
pegar o gelo, 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, transformar em água e elevar a 65 graus Celsius, certo? É assim que funciona um aquecedor elétrico. Então, a gente vai determinar o valor dessa resistência, já que nós temos o tempo em que esse processo foi feito, e também o tempo que seria se eu retirasse um desses resistores, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular primeiro quanto de energia, quanto de calor eu preciso para poder pegar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e transformar em água a 65 graus Celsius. Então vamos calcular essa primeira parte da nossa questão aqui. Quantidade, vou até escrever aqui, quantidade de energia necessária, né? Energia nesse caso é o calor, quantidade de calor para transformar menos 10, ou melhor, 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius para 100 gramas de água, tá aqui gelo, e aqui é água, 100 gramas de água a 65 graus Celsius, certo? Então vamos analisar os processos que acontecem nessa transformação. Primeiro, vai ser o gelo a menos 10 graus para gelo a 0 graus. O gelo precisa aumentar sua temperatura até chegar na temperatura de fusão, mas ele ainda vai ser gelo, certo? Então, como não está mudando aqui o estado, está mudando apenas a temperatura, o calor ele é sensível, eu vou utilizar a definição do cálculo da quantidade de calor que a gente já conhece, certo? O calor vai ser a massa da amostra, o calor específico da amostra e a variação da temperatura. No caso aqui, como é o do gelo, eu vou botar um Gzinho aqui. Então, a quantidade de calor vai ser 100 gramas de gelo vezes. Qual é o calor específico do gelo? 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então, 0,5 vezes ele vai de menos 10 até 10. Vai variar 10 de temperatura. Então, para o gelo, 100 gramas de gelo, de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, eu vou precisar gastar 500 calorias, certo? Depois a gente vai transformar em joule, porque a questão já forneceu aqui, e depois a gente faz essa transformação. Agora nós temos gelo a 0 graus Celsius. O que vai acontecer agora? O gelo vai mudar de estado, vai acontecer o processo de fusão a uma mesma temperatura. Então, vai ser o gelo a 0 graus Celsius para a água a 0 graus Celsius, certo? Então, nós temos agora um calor latente, certo? Não vamos usar essa definição aqui de calor sensível, vai ser um calor latente, que é a massa vezes o latente de fusão. Então, o calor vai ser, continua a massa que é 100, e o latente de fusão de gelo, o calor latente de fusão, é 80. Isso vai nos dar a quantidade de calor, 8.000 calorias, certo? 8.000 calorias. E agora o que está faltando é a água a 0 graus Celsius se elevar a uma temperatura de 65 graus Celsius, certo? Mais uma vez envolvendo agora o calor sensível, certo? O calor específico da água e a variação da temperatura. Então, quem é que vai ser essa quantidade de calor? Continua as 100 gramas. O calor específico da água, todo mundo já conhece, é 1 caloria por grama grau Celsius. A questão até por isso nem forneceu, certo? E a variação da temperatura, 65. Então, a quantidade de calor, 6.500 calorias. Então, eu tenho aqui a quantidade total necessária para pegar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e elevar a água a 65 graus Celsius. 6.500 mais 500, 7.000, mais 8.000, 15.000. Então, eu preciso de 15.000 calorias para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em 100 gramas de água a 65 graus Celsius. Agora, de onde é que vai vir essa energia? Né? Esse calor vai vir justamente do efeito Joule desse circuito. Né? Então, eu tenho uma tensão, eu tenho uns 3 resistores aqui ligados em paralelo, e eu tenho o tempo em que esse processo ocorreu. Então, eu posso calcular a potência desse meu aquecedor elétrico. A potência
do meu aquecedor é a quantidade de energia dividida pelo tempo, certo? Eu já sei a quantidade de energia que eu preciso. Então, vamos calcular a potência. A energia é 15.000 calorias. Porém, atenção, a potência ela é medida em watts, ou joule por segundo. Então, esse nosso valor aqui da energia tem que ser em joule. Então, eu vou multiplicar por 4,18. E o tempo tem que ser em segundos. Eu tenho aqui 10 minutos e 27 segundos. 10 minutos, quando eu multiplico por 60, eu chego em 600. Então, eu tenho 627 segundos. 627 segundos. Quanto é 15.000 vezes 4,18? 62.700. Que dividido por 627, 100 watts. Então, essa é a potência desse aquecedor, de 100 watts. E agora, como eu tenho a potência e sei a tensão em que esses resistores estão ligados, então eu posso calcular quem é que vai ser essa resistência através de uma das definições de potência que eu tenho nos circuitos elétricos. Já que eu sei a tensão e eu sei a potência, eu vou conseguir calcular esses resistores, certo? Só que quem é o resistor equivalente, ou melhor, quem é o resistor equivalente dessa associação? Bom, se cada uma é R e eu tenho 3 resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é R sobre 3, certo? Se tivessem só 2, R sobre 2. Então aqui a potência, que é 100, a tensão é 10 ao quadrado sobre R sobre 3. Isso aqui vai nos dar 3 ohms. Essa é a resistência de cada um desses resistores, certo? Que seria a resposta da letra A, 3 ohms. E agora, em quanto tempo se processaria essa evolução citada se um dos resistores estivesse rompido? Então, observe aqui que a potência ela depende dessa associação de resistores. Qual seria a potência se eu tivesse, ao invés de 3 resistores, 2, certo? Agora eu já sei quem é o meu resistor, certo? Então a potência vai ser, mais uma vez, 10 ao quadrado, que é 100, dividido por, o meu R eu já sei que é 3, 3 sobre 2. Isso aqui vai nos dar 200 sobre 3 watts. Perceba que se você dividir 200 por 3, vai dar um valor inferior a 100. Certo? Então, essa potência diminuiu. Então, a tendência é que realmente precise de mais tempo para poder evoluir 100 gramas de gelo a menos 10 a água a 65 graus Celsius. A quantidade de energia vai mudar? Não vai mudar. E agora eu tenho a potência e vou encontrar o tempo utilizando essa mesma relaçãozinha aqui. Ó. Só que agora eu vou em busca do tempo. O tempo vai ser a energia dividido pela potência. Então, a energia 62.700 dividido por 200 sobre 3, certo? Então, isso vai nos dar 62.700. Esse 3 ele vai subir e o 200 vai ficar aqui embaixo, certo? 200 vai ficar aqui embaixo. Então, essa multiplicação de 62.700 vezes 3 dá 188.100 dividido por 200. Ó, esses dois zerinhos podem ir embora. 1.881 dividido por 2. Então, o tempo vai ser igual a 1.881 dividido por 2. 1.881 dividido por 2 nos dá 940,5 segundos, certo? Se você for transformar isso em minutos, vai dar aproximadamente 15 minutos e 40,5 segundos. Então, conforme a gente esperava, o tempo agora é maior. Diferença aí de 5 minutos e um pouquinho. Então, se eu retiro um desses resistores, eu diminuo a potência e eu aumento o tempo necessário para aquecer essa água, ou melhor, pegar esses 100 gramas de gelo a menos 10 e elevar a uma água a 65 graus Celsius. Beleza? Essa próxima questão
ela envolve os conceitos de conservação da energia e conservação do momento. Ela apareceu na prova do Instituto Federal da Bahia, se não me engano, em 2016. Vamos analisar o seguinte. Na figura abaixo, a esfera P, que eu vou batizar aqui de 1, de massa 2m, está presa num fio, formando um pêndulo que, ao ser liberado a partir do repouso, desce a uma altura d, desce de uma altura d, colidindo com a esfera Q, que eu vou chamar aqui de 2, de massa m. Beleza. Considerando a colisão perfeitamente elástica entre as esferas, colisão perfeitamente elástica, podemos afirmar que as velocidades finais das duas esferas P e Q serão, respectivamente, quais? Bom, eu tenho aqui, como eu disse, a conservação do momento da energia envolvida. Por quê? Porque em todo tipo de colisão, a conservação do momento ela sempre vai ocorrer. E na colisão elástica, né, na colisão perfeitamente elástica, a conservação da energia também vai valer, certo? Diferente da colisão inelástica, que a energia não se conserva. Então, não se conserva entre aspas, né? Ela se dissipa em outras formas. Então, eu tenho aqui dois princípios de conservação para utilizar e eu vou utilizar essas ferramentas para poder encontrar as velocidades finais de 1 e de 2. Vamos utilizar primeiro a conservação do momento, certo? Conservação do momento. Vale ressaltar uma atenção especial a esses tipos aqui de conservação. Conservação do momento que eu vou utilizar não é do momento inicial, que a bola 1 está presa, e o momento inicial, que a bola 2 está em repouso. Eu vou utilizar a conservação do momento no momento em que a esfera 1 vai colidir aqui com a esfera 2. Então, a esfera 1 ela já tem uma certa velocidade. Nesse ponto aqui, ela pegou toda a energia potencial que ela tinha e transformou em energia cinética, e nesse ponto aqui ela tem uma certa velocidade. A 2 continua em repouso, certo? E depois as duas seguem em movimento. Então a gente sabe que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, como vai se conservar, vamos escrever o seguinte: a massa 1 vezes a velocidade 1 antes da colisão, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 antes da colisão, vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1, linha, vou utilizar esse termozinho de linha para representar após a colisão, mais m2 vezes v2, linha, também após a colisão. Qual desses quatro termos aqui vai ser zero? O que vai ser zero aqui vai ser apenas o m1, ou melhor, perdão, o m2v2, certo? Porque a esfera 2 ela vai estar aqui em repouso antes da colisão, tá bom? Então, esse valorzinho aqui, ó, é zero. Eu vou trazer esse termozinho aqui para cá. Vamos escrever aqui com calma, né? Vai ficar M1V1 igual M1V1' mais M2 vezes V2'. Eu vou trazer esse termo para cá para deixar M1 de um lado e M2 do outro. Vai ficar M1V1, como esse termo aqui está positivo, né? Menos M1 vezes V1', ou se você preferir, né, eu vou subtrair M1 V1' desse lado e desse lado, e aí esse se cancela e aparece aqui, igual a M2 vezes V2'. Então eu posso colocar aqui o meu V1, ou melhor, o meu M1 em evidência. Então, seguindo aqui, M1 vai ser V1 menos V1' igual a M2 vezes V2', certo? Se você aplicar aqui a distributiva, você vai chegar nesse mesmo resultado aqui. E eu vou isolar aqui o meu V2', que eu vou utilizar lá na conservação da energia. Então, quem é que vai ser o meu V2'? Vai ser M1 sobre M2, V1 menos V1', certo? Vou até destacar aqui esse termo para poder a gente mais na frente utilizar. Pronto, então esse aqui é o meu V2'. Vamos agora utilizar a conservação da energia, tá bom? Mais uma vez, vamos fazer a análise momento antes da colisão e após a colisão, certo? Então,
conservação da energia. No instante ali da colisão, essa esfera 1, ela já perdeu toda a energia potencial que tinha e foi transformada em energia cinética. Então, só tem energia cinética. E mais uma vez, antes da colisão, só a esfera 1 tem energia. Essa daqui, ó, está em repouso, em zero. Então, antes da colisão, M1 vezes V1 ao quadrado sobre 2, certo? Essa é a definição de energia cinética. E como vai se conservar, depois da colisão, as duas vão ter energia cinética. M1 V1' ao quadrado sobre 2, mais M2 vezes V2' ao quadrado sobre 2, ok? E aí eu posso multiplicar aqui tudo por 2 para eliminar esse denominador. Eu posso reescrever M1 vezes V1 ao quadrado igual a M1 vezes V1' ao quadrado mais M2 vezes V2' ao quadrado, certo? Não tenho mais esse denominador 2. Vou mais uma vez trazer esse termo para cá, já que ele está constando aí o M1. M1 vezes V1 ao quadrado menos M1 vezes V1' ao quadrado igual a M2 vezes V2' ao quadrado. Você poderia chegar nessa definição que eu vou encontrar utilizando o coeficiente de restituição, certo? Mas eu optei por essa outra forma de encontrar a expressão no final para calcular ambas as velocidades após a colisão. Então aqui, pessoal, eu vou colocar mais uma vez o M1 em evidência. V1 ao quadrado menos V1' ao quadrado igual a M2 vezes. Quem é o V2'? Olha aqui, nós já isolamos essa expressãozinha aqui, ó. É o M1 sobre M2, V1 menos V1'. Só que ele todo está ao quadrado. Então, olha, M1 sobre M2 ao quadrado, V1 menos V1' ao quadrado. Vou confirmar, M1 sobre M2, V1 menos V1'. Pronto, então eu substituí quem era o V2' aqui nessa minha expressão, certo? Por que eu fiz isso? Bom, vocês vão entender. Eu vou reescrever, deixa eu ver se cabe aqui, vamos fazer aqui embaixo, certo? Eu vou trazer essa expressão aqui para baixo. M1 vezes V1 ao quadrado menos V1' ao quadrado. Vou diminuir aqui o tamanho dessa borracha. Pronto. Vai ser igual a M2 vezes M1 sobre M2 ao quadrado vezes... Gente, olha para cá. Esse termozinho aqui, ó, V1 menos V1' ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, né? Não está ao quadrado? Então, eu posso escrever V1 menos V1', V1 menos V1', certo? Eu reescrevi aquela potência fatorando esses dois termos. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever essa diferença de quadrados aqui de outra forma. Se você relembrar lá da matemática, eu posso escrever essa diferença de quadrados como sendo o produto de A mais B vezes A menos B, certo? Se você testar aplicando aí a distributiva, você vai ver que isso é válido. Então, eu vou escrever, ao invés de V1 ao quadrado menos V1' ao quadrado, eu vou escrever o seguinte. V1 mais V1' vezes V1 menos V1', igual a todo esse restante aqui de expressão, certo? Observe que agora eu tenho V1 menos V1' e V1 menos V1', certo? Tem um errinho aqui. Onde? Ah, esse valorzinho aqui é positivo. Vamos aqui refletir. Eu tenho M1 menos M1 V1' igual a M2 V2'. Então, eu coloquei aqui em evidência M2 vezes V1 menos V1', certo? Até aqui está certo. Então, aqui M1 vezes V1' vai ser M2 vezes V2'. Ah, está aqui, pronto. Então, eu vou eliminar um V1' e vai ficar aqui o V1 mais V1' desse lado, certo? Então, esse valorzinho aqui, ó, vai ser eliminado com esse, tá correto? Então, vamos lá.
M1 vezes V1 mais V1' vai ser igual a M2 vezes M1 ao quadrado. M1 ao quadrado e M2 ao quadrado, vezes V1 menos V1'. Beleza? Certo? Estão acompanhando aí direitinho? Então vamos lá. Eu vou trazer agora esse M1 para cá. Está tudo multiplicando, né? Eu posso fazer isso. V1 mais V1' igual a M2 sobre M1 vezes M1 ao quadrado sobre M2 ao quadrado, vezes esse valorzinho aqui. V1 menos V1'. Ok? Esse terminho ao quadrado elimina esse M1 e esse termo ao quadrado elimina esse M2. Restando o quê? V1 mais V1' igual a M1 sobre M2 vezes V1 menos V1'. Certo? E agora eu vou pegar esse M2 e vou multiplicar distribuindo aqui esses dois termos. M2V1 mais M2V1' igual a M1V1, também vou distribuir aqui, ó, menos M1V1', certo? Então agora eu vou deixar de um lado só quem é V1' e só quem é V1. Vou reescrever assim: M2V1' mais M1V1' igual M1V1, certo? Estou reescrevendo essa equação aqui. Menos M2 vezes V1. Então, eu posso concluir que o V1' ele pode ser escrito como? Colocando aqui, ó, o V1 em evidência e o V1' em evidência. Então, V1' é M2 mais M1 igual ao V1 M1 menos M2, certo? Então, a gente chegou na expressão final, que é M1 menos M2 sobre M1 mais M2, a diferença das massas sobre a soma das massas, vezes V1, que é a velocidade da esfera 1 no momento antes da colisão. Eu consigo encontrar essa velocidade V1 através de quê? Do princípio da conservação da energia. Mais uma vez, bem aqui nesse ponto, essa esfera 1 está em repouso, mas ela tem energia. Que tipo de energia? A energia potencial. E nesse ponto aqui, na iminência da colisão, ela vai ter energia cinética. Então, toda a energia potencial foi convertida em energia cinética. E é esse princípio que a gente vai utilizar aqui mais uma vez. Conservação da energia. Conservação da energia. Na conservação da energia, eu tenho a energia potencial, que é o produto da massa, da gravidade e da altura, que no nosso caso é M1G e a altura é D, e vai ser convertido em energia cinética, certo? Então, posso dividir por M1 dos dois lados, e eu vou encontrar que o V1 vai ser a raiz de 20D, já substituindo o valor da gravidade por 10. Então, ó, eu consegui encontrar agora o meu V1', já que eu tenho as massas e eu tenho agora o meu V1. Vamos lá. V1' vai ser igual. Quem é o M1? 2M. Quem é o M2? M. Quem é o M1? M. Quem é o M2? 2M. Vezes raiz de 20D. Então, V1' vai ser igual. 2M menos M, M. M mais 2M, 3M. Se tem M em cima e 3M embaixo, o M vai embora e vai restar apenas raiz de 20D sobre 3 metros por segundo. Perceba que essa velocidade ela é positiva, então o V1 vai manter o sentido dele. E agora, para encontrar o V2', a gente já trouxe essa expressão para cá, né? Vamos procurar aqui o V2'. V2', tá aqui, essa lá do início. M1 sobre M2, essa daqui, certo? M1 sobre M2, V1 menos V1'. Então, o meu V2' vai ser M1 sobre M2, V1 menos V1'. Confere? M1 sobre M2, V1 menos V1'. Pronto. Então, vamos lá. Já sei quem são todos esses termos. M1 é 2M, M2 é M,
V1 é a raiz de 20D e o V1' é a raiz de 20D sobre 3. Mais uma vez, ó, M sobre M, o meu V2' vai ser 2 vezes. Se você chamar esse termozinho aqui de x, vai ser x menos x sobre 3. Isso dá 2x sobre 3, certo? Então, é 2 vezes raiz de 20D sobre 3. Podemos concluir que o V2' vai ser 4 vezes raiz de 20D sobre 3 metros por segundo. Observe que também é positiva essa velocidade, então ambos mantêm o mesmo sentido. Isso vai nos dar o gabarito da letra C. Raiz de 20D sobre 3 da velocidade da esfera P e 4 raiz de 20D sobre 3 da velocidade da esfera Q após a colisão. E ó, mantém o sentido. Cuidado, a letra A diz os mesmos valores e invertendo o sentido. Só inverteria o sentido se essas velocidades fossem negativas. Vamos para a próxima. Para finalizar o vídeo, vamos utilizar essa questão aqui de circuito elétrico para determinar a intensidade de corrente no fio CD, certo? Nessa associação esquematizada, a diferença de potencial entre os pontos A e B é 30 volts. E a questão quer que a gente calcule a intensidade de corrente que passa aqui no fio CD. Bom, se eu já sei a tensão, a diferença de potencial entre esses dois, eu posso já escrever aqui que essa tensão é de 30 volts. E a gente pode percorrer todo esse circuito partindo desse ponto inicial aqui, certo? Inclusive, é uma dica que a gente sempre utiliza para resolver esse tipo de circuito é adotar um potencial zero e começar a percorrer o circuito, independente do sentido. Se você chegar no final com o valor negativo, significa que você só adotou o sentido contrário e você inverte. Então, vamos lá. Primeiro, como eu tenho a tensão e tenho aqui todos os resistores, eu vou conseguir calcular a intensidade de corrente total que está circulando nesse circuito. Vamos pensar aqui na associação de resistores e encontrar o resistor equivalente de todo esse circuito. Observe que a corrente que vem para cá é a mesma corrente aqui no 5 e no 15, certo? Então, como ela não se divide, eu tenho uma associação em série. Na associação em série, o resistor equivalente é simplesmente a soma desses dois. Então, eu tenho aqui uma associação em série e o resistor equivalente é 20 ohms. A corrente que foi para lá não foi a mesma corrente que veio para cá, certo? A corrente ela se dividiu e também se dividiu para cá. Então, eu tenho aí uma associação em paralelo, certo? Desses resistores, desse e desse. Eu poderia reescrever essa parte de cima, por exemplo, dessa forma. Ponto E, tem um resistor aqui, ligado a C, que é o resistor de 30 ohms, e eu tenho aqui mais dois resistores também ligados a C, certo? E eu teria ainda outro aqui, que eu poderia escrever logo aqui, que é esse de 36, mas não está ligado a C, está ligado a D. Mas observe que o D e o C têm o mesmo potencial, certo? Eu não tenho nenhum resistor, nenhuma bateria aqui que mude o potencial daqui para cá, certo? Então, eu tenho esses três associados em paralelo. Então, vamos fazer aqui o resistor equivalente. Vamos fazer primeiro do 20 e do 30. Quando eu tenho só dois resistores, você pode calcular a resistência equivalente, certo? Aqui em paralelo, fazendo o produto dos resistores pela soma. Então, eu posso fazer 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Isso vai nos dar 600 sobre 50, que é 12 ohms. Então, essa associação em paralelo nos dá 12 ohms, que está em paralelo com 36, certo? Então, aqui você pode utilizar também a soma dos inversos. O resistor equivalente aqui final, desses três, né? Vai ser 1 sobre 36 mais 1 sobre 12, certo? Você pode multiplicar essa fração por 3 para facilitar suas contas, porque você vai ter denominadores iguais. Vai ficar 1 sobre 36 mais 3 sobre 36. Como você quer o resistor equivalente, você vai inverter essas frações. Então, o resistor equivalente vai ser 36 sobre 4, que é a soma desses dois, o que nos dá 9 ohms. Então,
Esses 3 resistores, ou melhor, esses 4 resistores aqui associados, nos dá uma resistência equivalente de 9 ohms. E essa resistência está em série com essas outras, certo? Então, eu vou somar o 3 com a resistência equivalente dessas 4, que é 9, com mais 3. Então, a resistência equivalente, vou chamar aqui de total, vai ser 3 mais 3 mais 9, que é 15 ohms. E utilizando a lei de Ohm, eu consigo determinar essa corrente. A tensão é 30, o resistor é 15, então eu tenho que a corrente total no circuito é 2 amperes. Corrente total no circuito é 2 amperes. Então vamos lá, vamos começar a percorrer aqui o nosso circuito. Saindo aqui de B com potencial zero, ele vai ter um acréscimo de potencial e aqui no ponto A, 30 volts. Quando ele passar por esse resistor, vai ter uma queda de potencial. De quanto? Lei de Ohm. Resistor vezes a corrente. Se o resistor é 3 e a corrente total é 2, vai ter uma queda de 6 volts. Então, bem aqui não vai ter mais 30, vai ter 24 volts. Vou colocar aqui, ó, 24 volts, certo? Porque o resistor é 3 e aqui ainda está passando a corrente total, é 2. Então, 24 volts. Então, observe que como essa associação aqui é em paralelo, eu tenho a mesma diferença de potencial, certo? O que vai mudar é a corrente. Então, a diferença de potencial entre o ponto E e o ponto C, ela é igual para esse caminho e para esse caminho, que é isso que a gente vai escrever. VE menos VC, certo? Que é essa diferença de potencial, vai ser justamente, ó, esse resistor equivalente. Vamos dividir aqui essas correntes, né? Vou chamar aqui de I1, aqui de I2 e aqui de I3, certo? Então, ó, 24 menos 21 vai ser igual ao o potencial em C, perdão. Então, isso é a mesma coisa que escrever que essa diferença de potencial é 21, certo? Só recapitulando, eu tenho o potencial em E, tenho a queda no potencial de 21, por que 21? Porque o resistor equivalente é 20 e a corrente é a corrente 1 que eu denominei aqui, certo? E isso vai ser igual ao potencial em C, certo? É a mesma coisa que eu escrevi aqui antes. Então, vamos escrever a mesma expressão, só que agora percorrendo esse caminho aqui. Potencial, a diferença de potencial entre o E e o C vai ser igual a 32, tá bom? Do mesmo jeito eu escrever que o potencial nesse menos 32 vai ser igual ao potencial desse, certo? A mesma coisa. Então agora eu tenho uma relação do I1 com o I2, né? Já que essa diferença de potencial é a mesma, eu posso igualar esses dois termos. Então 20 e 1 igual a 32, o I1 vai ser igual a 3 meios de 2. Observe que realmente a corrente 1 deve ser maior do que a corrente 2. Por quê? Porque eu tenho menos resistência aqui. Aqui eu tenho mais resistência, passa menos corrente. Então vamos agora fazer a relação do I1 com o I3, certo? Vamos fazer o I1 com o I3. Potencial em E menos o potencial em C vai ser igual a 21. Potencial em E menos o potencial em C, que é a mesma coisa do D, tá? Eu vou usar C, mas só para a gente poder igualar depois. Mas se eu colocar potencial em D, é a mesma coisa que colocar o potencial em C. 36 e 3. 36 e 3. Então, eu vou igualar essas duas expressões. C igual a 36 e 3. Então, o I1 vai ser igual a 36 sobre 23, que eu posso reescrever, simplificando essa fração por 4. Vai ficar 9 quintos de 3, não é isso? 36 por 4 dá 9, 20 por 4 dá 5. Pronto. E agora vamos fazer aqui o I2 com o I3. Potencial, diferença de potencial do E e do C é igual a 32.
A diferença de potencial entre o E e o C, que pode ser o D, é igual a 36,3. Então, reescrevendo aqui, 32 igual a 36,3, e 2 vai ser igual a 36 sobre 33, e o I2 vai ser igual, vamos simplificar agora por 6. 6 quintos de I3. Então, eu tenho o I1 em função de I3 e o I2 em função de I3. O que eu posso fazer? Já já a gente vai percorrer o caminho aqui do circuito de novo. Eu sei que o I total é I1 mais I2 mais I3, concorda? Então, quem é o I1? O I1, eu vou utilizar essa expressãozinha aqui, ó, 9 quintos de I3. 9 quintos de I3. Quem é o I2? 6 quintos de I3. 6 quintos de I3. E o I3 é o próprio I3. Eu já sei quem é a corrente total, hein? Então, ó, vamos fazer aqui essa soma. Quanto é 9 quintos mais 6 quintos? Denominadores iguais, somam os numeradores. 9 mais 6, 15. 15 dividido por 5, 3. 3 mais 1, 4. Então, a corrente total vai ser 4 e 3. Certo? A corrente total é 2. Então, com isso, eu consigo dizer que o I3 vai ser igual a 0,5 amperes. Se eu encontrei o I3, bem aqui eu posso encontrar o I2 e bem aqui eu posso encontrar o I1. Então, vamos escrever aqui embaixo. Podemos concluir que o I2, quem é o I2? 6 quintos de I3. I3. Já que o I3 é 0,5, vamos usar ela em forma de fração. É 6 quintos vezes 1 meio. Isso dá 6 décimos, que é igual a 0,6 amperes. Já que esse é o I2, eu poderia substituir bem aqui o I2. Ou eu posso pegar o I3 e substituir aqui para achar o I1. Vou pegar aqui mesmo, certo? 9 quintos de I3. O I1 é igual a 9 quintos de I3, que é 9 quintos vezes 1 meio, dá igual a 9 décimos. Isso resulta em 0,9 amperes. Olha aqui a soma dos três. 0,9 mais 0,6, 1,5. 1,5 mais 0,5, 2. Bate com a nossa corrente total, certo? Então, bem aqui, pessoal, no fio C, vai passar o I1 e o I2. É a soma desses dois, certo? Então, a questão queria justamente a intensidade de corrente no fio CD. Essa intensidade de corrente é 1,5 amperes, certo? Essa é a nossa resposta. Mas o que é legal a gente ver desses conteúdos de circuito é você percorrer o circuito completo, conferindo cada coisa que você calculou. Vamos observar aqui, ó. Bem aqui a gente tinha adotado o potencial zero e bem aqui 30 volts. Não é isso? Que eu tinha aqui a minha fonte de tensão de 30. Pronto. Então, bem aqui a gente já viu que tinha uma queda de potencial de 24 volts, certo? Porque a corrente total é 2 e eu tinha esse resistor que é 3. Então, agora vamos fazer aqui subir essa corrente. Eu já sei quem é I1. Quem é o I1? O I1 corresponde a 0,9 amperes. Então, esse potencial que é 24 volts, bem aqui, já não vai ser mais 24, vai ter uma queda. Queda de quanto? De 5 vezes o I1. É 5 vezes 0,9, que é 4,5, certo? Ó, 4,5 volts, que aqui eu tenho o I1. Quanto é 24 menos 4,5? 19,5 volts. Nesse ponto aqui eu tenho 19,5 volts potencial. Que vai ter mais uma queda, né? Vai passar aqui pelo 15, ainda é o I1, certo? E é o 15 vezes 0,9, que é 13,5 volts. 13,5 volts. Então, com essa queda, bem aqui no ponto C, eu vou ter o potencial de 6 volts, certo? Vamos conferir, né? Como eu disse, a diferença de potencial do E e do C deve ser igual. Então, vamos lá, porque essa associação aqui está em paralelo.
Bem aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho 30, só que agora eu tenho o I2. Quem é o I2? 0,6. Quanto é 30 vezes 0,6? É 18, né? 30 vezes 0,6, 18 volts. E 24 menos 18 bate aqui com o nosso resultado, que é 6. Se aqui é 6, bem aqui no ponto D também vai ser quanto? 6 volts. Vamos conferir se essa queda bate com a corrente I3, certo? Aqui era o I2 e aqui é o I3. Então, 24 volts vai ter uma queda de quanto? 36 vezes o I3. Quem é o I3? 0,5. É a metade, né? 36 vezes 0,5 dá 18 volts. E mais uma vez, 24 menos 18, 6 volts. Então, confere bem aqui, 6 volts. E vai ter a última queda aqui, de 3 vezes quem? A corrente total, né? Bem aqui nesse ponto já vai ter o I1, o I2 e o I3. A corrente total é 2, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 6, 0 volts. Certo? Então, realmente, todo esse caminho percorrido aqui que a gente fez está correto. Essa vantagem permite que você calcule a diferença de potencial entre quaisquer dois pontos, né? Entre esse e esse, entre esse e esse, entre esse e esse, você consegue calcular a diferença de potencial em cada um desses pontos, beleza? Então, o nosso gabarito é 1,5 amperes e a análise completa está feita aí no circuito. Obrigado, pessoal. Até a próxima.